Olá! É possível que já tenha acontecido para você sentir-se frustrado depois de uma apresentação, de uma exposição ou de uma fala em público. Essa emoção da frustração de não ter chegado onde nós queremos chegar depois de uma fala em público é algo muito prejudicial para nós. É algo que faz muito mal para nós, que inibe essa nossa segurança de que nós podemos chegar onde nós queremos. Então são 4 cuidados que você deve tomar. 4 cuidados que eu quero rapidamente conversar com você neste vídeo de hoje. Em primeiro lugar, você se compara com as outras pessoas. Em segundo lugar, você se analisa a partir das suas emoções. Em terceiro lugar, você não se valoriza como deveria. E em quarto lugar, a sua autoimagem está desfocada. Exatamente isso. Eu quero bem brevemente conversar contigo sobre cada um desses tópicos. Primeiro ponto, você se compara com outras pessoas. Quer dizer, isso é uma das questões mais sem sentido que o ser humano faz. No dia a dia você pode perceber que as pessoas sempre estão se comparando. Isso não funciona, está errado, pelo seguinte fato. Porque nós somos seres humanos únicos e exclusivos. Como é que nós vamos nos comparar com outras pessoas? No tema oratória, a arte de falar em público, nós observamos as outras pessoas para aprender delas. Isso é verdade. Mas a gente nunca deve se comparar com as outras pessoas. Por quê? Você vai se comparar com alguém que, na tua avaliação, tem um desempenho muito melhor do que o teu. Mas isso é na tua avaliação. Se a gente fosse fazer uma análise concreta e real, aquilo que eu faço nos cursos de oratória, a gente percebe que na maioria das vezes essa comparação com outras pessoas vem em demérito da pessoa mesma, achando que a outra pessoa tem muito mais potencial que ela tem, mas na verdade não é assim. Então, por favor, observar as outras pessoas para aprender, tranquilo. Isso faz parte do nosso processo de aprendizado, mas nunca se comparar valorativamente. Isso é um dado muito interessante. A segunda questão, se avaliar, se autoavaliar a partir das nossas emoções. É um dado que muito acontece e que também é equivocado. Na oratória, meus queridos, minhas queridas, a gente precisa olhar para o seu desempenho, para a sua performance, a partir da perspectiva racional, porque as emoções facilmente nos enganam. E muitas vezes nós percebemos exatamente isso, que a pessoa, depois de uma apresentação, aí eu pergunto, e aí? Aponta para mim potenciais e desafios, ou pontos positivos e negativos. Ela vai dizer, não tem nada positivo, é tudo negativo. E aí eu pergunto para ela, mas então, o que você percebe que está em termos de dimensão negativa? Eles não conseguem apontar, muitas vezes nem sequer um argumento, porque é baseado na emoção. E aí nós temos que ter bastante cuidado. Se você quiser fazer uma autoanálise de você, isso é muito bacana, mas tenha sempre em mente que para isso a razão é o elemento fundamental. Terceira questão, autovalorização. É bem possível que, se você fizer uma apresentação e se sente frustrado, frustrada depois disso, a questão está um pouco mais profunda. A questão está no aspecto de que você não está se valorizando como você deveria. E aqui eu te convido para você fazer uma rápida análise. Ninguém conhece você melhor que você mesmo. Então, dá uma olhadinha para trás, de hoje para trás, desde que você se lembra, quantos desafios você venceu, quantas vitórias você teve. E todos nós somos assim. Nós tivemos derrotas, quedas, claro que sim. Mas é caindo que a gente aprende. Eu acho que tem uma figura de linguagem muito bacana que pode nos ajudar nisso aí. Como às vezes a queda, o tombo, né? A escorregada, como ela pode ser importante para nós. Todas as pessoas que andam de bicicleta aprenderam a andar porque elas foram persistentes, elas insistiram, elas tentaram de novo, mesmo que o joelho tivesse esfolado, elas foram lá de novo. Então as quedas ajudaram elas a serem mais cuidadosas
nesse processo. E o mesmo é na arte de falar em público. As quedas que nós temos, os erros que nós fazemos, né, aquilo que a gente acha que não deu como a gente deveria ou gostaria de fazer, isso é um aprendizado para nós. Mas então, é assim, ó, a autovalorização ela é muito importante para perceber, não, eu estou no caminho e eu vou fazer a coisa certa. Cada vez que eu fizer uma exposição, uma apresentação, eu vou melhorar um pouquinho mais. A quarta questão que eu comentei com você é a autoimagem. Pessoas que têm a autoimagem desfocada, geralmente para baixo, têm muita dificuldade em relação a todas as questões que nós vimos, em relação ao amor próprio. Pergunto para você, responda para você, como você se enxerga? Isso é importante. Como você se enxerga? O modo como você se enxerga é o modo como você divulga sua própria autoimagem. Então, muitas pessoas, a gente não tem pesquisa, mas eu diria que a maioria das pessoas tem uma autoimagem desfocada. Usando uma linguagem figurada novamente, eles são leões naquilo que fazem, tão eficientes, mas se enxergam como meros gatinhos. O contrário também existe, mas a grande maioria não se valoriza como deveria. E isso diante do palco, diante da plateia, numa apresentação, numa entrevista, nas mídias sociais, isso aparece com muita força. Então, se a tua autoimagem diz para você que você não consegue, que aquilo que você tem a dizer não é importante, olha, vai ser muito difícil você conseguir um bom desempenho. Então, mude o seu aspecto da autoimagem. Com certeza, se você parar e refletir sobre esses 4 passos que eu comentei com você agora, você vai estar no caminho de potencializar a tua comunicação. E uma das coisas mais bonitas que a gente tem na vida é quando a gente está diante de um público e no final é aplaudido depois do recado que a gente dá, ou quem sabe até aplaudido de pé. Essa é a glória. Então preste bem atenção nesses 4 pontos que eu elenquei para você e reflita sobre cada um deles, que com certeza eles vão te ajudar mais concretamente na próxima fala que você fizer. Tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.